Há um mal-entendido comum entre as pessoas que estudam a Bíblia, acreditando que todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. No entanto, lamento dizer que isso não é verdade. A Bíblia deixa claro que nem todos os pecados são iguais. Aos olhos de Deus, os pecados têm diferentes graus, e por isso que existem punições distintas para cada tipo de pecado. A Bíblia é clara sobre isso. Um equívoco comum entre muitas pessoas, inclusive cristãos, é acreditar que todos os pecados são iguais. Alguns interpretam isso como se certos pecados não resultassem em sua proteção ou fossem insuficientes para garantir uma maldição eterna. É crucial esclarecer que todos os pecados, independentemente de sua gravidade, são ofensivos a Deus e, portanto, merecem uma pena infinita e eterna. Todo pecado leva à separação de Deus, e se não houver arrependimentos, resulta em publicações eternas. É importante considerar que, embora todos os pecados nos separem de Deus e possam levar ao inferno, nem todos os pecados resultam no mesmo nível de tolerância divina. As consequências atribuídas por Deus variam de acordo com a gravidade do pecado. Nem todo pecado tem a mesma seriedade. Por exemplo, um assassinato em massa não é o mesmo que contar uma simples mentira. Esses são claramente diferentes tipos de pecados. Ambos são inegavelmente pecados, mas pertencem a categorias completamente distintas. Alguns pecados são realmente piores do que outros, afetando tanto o indivíduo quanto a comunidade de maneiras mais severas. É por isso que existem punições diferentes para diferentes pecados, assim como os sistemas de justiça terrestre aplicam penas variadas com base na gravidade do crime. Um ladrão não é condenado tão severamente quanto um assassino, e princípios semelhantes se aplicam no contexto divino. A distinção nas penas reflete a gravidade e o impacto de cada pecado, tanto nos tribunais humanos quanto no julgamento divino descrito pela Bíblia. Em meu estudo da Palavra de Deus, uma categoria específica de pecado se destaca: os pecados sexuais. Ao estudar as Escrituras, especialmente o livro de Provérbios e 1 Coríntios, torna-se evidente que o pecado sexual é considerado especialmente perigoso. Provérbios indicam que há casos em que um indivíduo pode não se recuperar das repercussões e consequências dos pecados sexuais, destacando que esses têm um impacto particularmente grave em comparação com outros tipos de pecado. O pecado sexual é sério. Ele afeta seu corpo, sua mente, sua alma e, mais importante, sua eternidade. Muitas pessoas subestimam essa categoria de pecado, mas Deus não o faz. Esse tipo de pecado transforma pessoas, altera vidas e tem o potencial de destruir casamentos, traumatizar crianças e desintegrar famílias. É irresponsável e perigoso subestimar a questão do pecado sexual, pois é o mais viciante e traiçoeiro. Deixe-me ser claro, o pecado sexual é ainda mais viciante que o vício em drogas. Não estou exagerando quando digo isso. Se há uma categoria de pecado que pode te destruir enquanto ainda está vivo, é o pecado sexual. Esse pecado tem o poder de consumir seus pensamentos e distorcer seus valores, levando você a um ciclo de culpa e segredo difícil de quebrar. Ele infecta relacionamentos, semeando desconfiança e traição entre entes queridos e pode fazer você viver em um inferno pessoal, onde você não quer cometer o pecado, mas não consegue se conter. Isso pode arruinar você de maneiras que nem você imaginava serem possíveis, com consequências que podem se estender além da turbulência pessoal para causar danos permanentes à sua vida profissional e social. Ele pode levar você a lugares que você nunca imaginou ir, em busca de experiências cada vez mais extremas, expondo-o a perigos financeiros, problemas legais e profundas consequências espirituais. Um dos pecados mais comuns é a fornicação. Muitos crentes se perguntam por que seu apetite pelo pecado não desapareceu após a salvação.
O fato de uma pessoa ser salva não significa que ela não será tentada a pecar. Quando recebemos a vida de Cristo, há uma transformação espiritual em nosso espírito, mas ainda temos um corpo que vive no mundo. Nascer de novo não significa que você deixará de desejar coisas carnais. Seu espírito está salvo, mas seu corpo não está. Muitos cristãos vivem com a ideia de que há algo errado com eles porque são tentados, mas essa tentativa faz parte da luta contínua entre a carne e o espírito. Ser tentado não significa que você é um falso cristão ou que não renasceu verdadeiramente. A tentativa em si não é um pecado. Agir sobre essas tentativas é que é pecado. Considere o que a Bíblia diz sobre as obras da carne em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestadas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaramos, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observe que os dois primeiros pecados listados são fornicação e adultério. O adultério será o segundo pecado que abordaremos neste sermão, mas agora vamos nos concentrar na fornicação. É simples, seu corpo vai desejar sexo porque você é humano, e o sexo não é necessariamente mau, ao contrário do que alguns pregadores podem fazer você acreditar. Afinal, Deus criou o sexo, mas ele pretendia que fosse desfrutado dentro dos limites do casamento entre um homem e uma mulher. A razão pela qual as obras de carne incluem adultério e fornicação é que ambos são métodos incorretos pelos quais as pessoas buscam algo completamente natural. Nascer de novo não significa que você nunca será tentado a fornicar ou cometer adultério. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 diz: Ou não sabeis que aquele que se une à prostituta faz-se um corpo com ela, porque como está escrito, serão os dois uma só carne. Em termos simples, explica que quando as pessoas se envolvem em fornicação, elas formam um vínculo espiritual profundo entre si. O versículo diz especificamente que os dois se tornarão uma só carne. Isso significa que, além de uma união física, há uma conexão espiritual significativa que ocorre, refletindo a unidade profunda e permanente projetada para o casamento. O versículo destaca a seriedade das relações sexuais porque elas ligam as pessoas de maneiras que vão além do ato físico. Você já notou que quando duas pessoas envolvidas em fornicação têm um relacionamento tumultuado e negativo, pode parecer difícil para elas se separarem? Eles podem querer se afastar, mas não conseguem. Isso acontece porque existe uma conexão que transcende o físico e qualquer outro relacionamento platônico. É um vínculo que vai além deste mundo, que transcende o próprio tempo e que as palavras não conseguem descrever. Mesmo quando há separação física, a conexão mantém sua força. É um vínculo que desafia a lógica e a razão, resistindo à explicação simples e à análise racional. Esse vínculo permanece intacto mesmo quando o relacionamento termina ou as relações mudam, perdurando por anos e distâncias. O que se une à prostituta faz-se um corpo com ela, porque serão os dois uma só carne. Significa que essas duas pessoas estão, de certa forma, casadas no mundo espiritual. Isso é surpreendente porque muitas pessoas, embora se considerem solteiras, podem ter se unido espiritualmente a várias outras através da fornicação. A Bíblia nos diz que, ao fornicar, elas se unem a outra pessoa, ou talvez a várias. A fornicação cria uma conexão profunda e complexa entre indivíduos. É por isso que separações são tão dolorosas. Quando um relacionamento termina, você pode se sentir desorientado e vazio, como se uma parte de você estivesse perdida, mas na verdade, uma parte de você está entrelaçada com aquela pessoa, e um pedaço dela permanece com você.
mesmo após anos sem contato. Uma única mensagem pode despertar emoções profundas, causando uma ocorrência intensa porque, através de suas interações íntimas, vocês se tornaram uma só carne conforme descrito na Bíblia. O ditado "o tempo cura todas as feridas" não se aplica a esses cenários. O tempo sozinho não pode trazer laços espirituais e emocionais. Portanto, anos passam e você ainda pode se ver lutando com as consequências da separação. Uma ligação profunda formada não se dissolve simplesmente com o tempo. Muitas vezes, requer um processo deliberado de cura e recuperação espiritual. Há pessoas me ouvindo agora que ainda estão apaixonadas por alguém com quem fornicaram anos, até décadas atrás, porque estão espiritualmente unidas a essa pessoa. Deus sabia o que estava fazendo quando criou o sexo exclusivamente para o casamento entre um homem e uma mulher. O segundo pecado é o adultério. Provérbios, capítulo 6, versículo 32 diz: "O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, derrotar sua alma o que tal faz." Este versículo oferece um aviso impactante sobre as consequências destrutivas do adultério, destacando dois aspectos principais: a falta de compreensão e a destruição da própria alma. O versículo sublinha a falta de entendimento demonstrada por aqueles que cometem adultério. Mesmo pessoas com grande sabedoria e inteligência, como o rei Davi, podem sucumbir à loucura do adultério. Apesar de sua habilidade como estrategista e governante, Davi teve um lapso de julgamento ao cobiçar a esposa de seu vizinho, Batseba, demonstrando falta de bom senso. Isso ilustra que mesmo os indivíduos mais realizados podem falhar quando confrontados com a tentação, enfatizando a vulnerabilidade universal às falhas morais. Além disso, Provérbios, capítulo 6, versículo 32, destaca a responsabilidade pessoal do adulto pela destruição de sua própria alma. A culpa não pode ser atribuída a fatores externos, como uma proporção desejada ou espontânea. Em vez disso, o indivíduo deve enfrentar as consequências de suas ações e considerar seu papel em sua queda espiritual. Mesmo que alguém tente sofrer a culpa aos seus desejos luxuosos ou à influência de forças externas como Deus ou o diabo, a responsabilidade permanece pessoal. Na última análise, o indivíduo é responsável pelos danos causados à sua própria alma, destacando a culpabilidade do adulto. Provérbios sublinha a gravidade de suas ações e o impacto profundo no bem-estar espiritual. O envolvimento em adultério leva à erosão da integridade moral e à saúde espiritual, resultando em danos profundos ao interior do indivíduo. Apesar de qualquer prazer temporário ou gratificação derivada do ato, as consequências a longo prazo são perigosas, causando a fragmentação da alma e o distanciamento da retidão moral. Em essência, Provérbios, capítulo 6, versículo 32, serve como um lembrete preocupante das repercussões devastadoras do adultério e da necessidade imperativa de que os indivíduos exerçam sabedoria e discernimento moral em suas ações. O versículo exige introspecção e responsabilidade, enfatizando a importância de preservação, a integridade e vitalidade espiritual. Também ressalta a verdade profunda de que o adúltero, através de suas ações, inflige danos irreparáveis à sua própria alma. O versículo alerta sobre as graves consequências do adultério, especialmente na frase "destruiu a sua própria alma". Isso significa que se envolver em adultério pode causar danos profundos ao interior da pessoa e sua alma. Em termos mais simples, o adultério causa danos profundos à pessoa como um todo, incluindo seus sentimentos, convicção e conexão com algo maior.
Primeiro, o adultério pode corromper a alma, pois trair um parceiro pode tornar alguém mais interessado em fazer outras coisas ruins e fechar o coração para a segurança, começando por pequenos passos que não são sábios nem bons, o que pode levar a um caminho de ainda mais injustiça. Segundo, o adultério pode levar à perda de integridade e força moral, envolvendo mentiras e quebra da confiança de alguém. Essas ações podem enfraquecer o senso de certo e errado de uma pessoa e corroer sua honestidade e caráter, que são qualidades importantes para uma alma saudável. Por fim, o adultério pode causar danos emocionais e psicológicos. A traição muitas vezes leva a sentimento de culpa, vergonha e arrependimento. Também pode danificar relacionamentos importantes, levando à solidão e tristeza. Essas emoções negativas podem afetar profundamente o bem-estar e a felicidade de uma pessoa, prejudicando ainda mais sua alma. O terceiro pecado é a pornografia, um dos maiores problemas da nossa sociedade. Milhões de cristãos lutam nessa área. Não são apenas os crentes, mas até mesmo os incrédulos odeiam esse pecado e, no entanto, não conseguem parar de cometê-lo, desperdiçando suas vidas assistindo vídeos profanos na internet. Quando falo de vídeos profanos, estou me referindo à pornografia. Pense por um momento. Quanto tempo você já passou naqueles vídeos profanos na internet? Você está desperdiçando sua vida com esse prazer falso e passageiro. Já parou para pensar em como sua vida seria diferente se, em vez de passar horas intermináveis assistindo esses vídeos, você fez algo produtivo? Imagine onde você estaria, como sua vida poderia ser melhor como marido ou esposa, como pai, ou mesmo em sua jornada espiritual com Deus. Pense em como sua carreira ou negócio pode progredir, mas você está desperdiçando sua vida em frente a uma tela. A vida está passando por você, há tanto potencial em você, mas esse pecado está segurando você. Deixe-me compartilhar algumas estatísticas. 47% das famílias afirmaram que o consumo de pornografia é um problema em casa. O uso de pornografia aumenta a taxa de infidelidade conjugal em mais de 300%. Sim, você escutou certo, mais de 300%. Cerca de 56% dos vídeos envolvem uma parte com um interesse obsessivo em sites pornográficos. E mais, 68% dos homens que frequentam a igreja e mais de 50% dos pastores veem esses vídeos regularmente. Entre os jovens adultos cristãos de 18 a 24 anos, 76% pesquisaram ativamente por vídeos pornográficos. E até 33% das mulheres com menos de 25 anos realizam essas pesquisas pelo menos uma vez por mês. Você precisa entender que está vivendo em uma era sem precedentes, com a ascensão da internet e da tecnologia. Temos acesso sem precedentes a uma vasta biblioteca de pornografia disponível ao toque dos nossos dedos. A conveniência e o anonimato do conteúdo online tornam extremamente difícil resistir à tentação desse vício. Diferentemente de qualquer outro momento da história, a era digital trouxe uma avalanche de materiais explícitos que podem consumir horas, dias ou até anos da vida de uma pessoa. O fascínio desses vídeos pode ser perigosamente cativante, afastando os indivíduos de buscas produtivas, crescimento pessoal e relacionamentos significativos. O nível de tentação enfrentado por esta geração é sem precedentes e precisamos considerar a necessidade urgente de enfrentar e superar esse problema generalizado. Vivemos em uma época de grande mal que não devemos subestimar. Os casamentos estão sob ataque por causa deste problema. Os vídeos pornográficos representam uma série de ameaças à santidade do casamento, distorcendo a percepção de intimidação e criando expectativas irrealistas que levam à insatisfação conjugal.
Indivíduos que lutam com o vício em pornografia podem se tornar emocionalmente distantes de seus parceiros, buscando satisfação em fantasias digitais em vez de nutrir sua conexão na vida real. Esse segredo de indulgência pode causar uma quebra misteriosa na confiança e na comunicação, corroendo a confiança entre parceiros. A natureza viciante da pornografia pode levar a comportamentos secretos que isolam ainda mais os indivíduos, criando um ambiente de vergonha e culpa. Homens e mulheres sofrem em silêncio com esse pecado, que podem parecer privados, mas cujo impacto vai muito além dos limites da vida pessoal. A luta contra a pornografia muitas vezes é solitária e silenciosa, deixando as pessoas envergonhadas e presas. Esse sofrimento silencioso pode levar a sentimentos de isolamento e desespero, afetando o bem-estar emocional e mental. O constante ciclo interno de culpa pode destruir o espírito, causando uma sensação de desesperança e desamparo. À medida que você tenta esconder seu vício, as pessoas podem se afastar de seus entes queridos e se retirar dos círculos sociais, intensificando seu isolamento. Esse sofrimento oculto afeta os relacionamentos e dificulta o crescimento pessoal, impedindo que os indivíduos vivam vidas gratificantes e significativas. É crucial para nossa comunidade ampliar a compreensão e o apoio àqueles que enfrentam esse problema, criando um ambiente onde possam encontrar cura e restauração. Se alguém que você conhece estiver lutando com esse pecado, não os julgue ou fale sobre eles na igreja. Ajude-os a encontrar o suporte necessário.